O mar estava revolto. As ondas quebravam com força contra o casco dos navios. O cheiro de pólvora e sal enchia o ar. E no meio daquele caos, um nome ecoava como uma maldição nos ouvidos de todos que ousavam navegar por aquelas águas. Barba Negra, o pirata mais temido de todos os tempos. E até hoje, mais de 300 anos depois da sua morte, uma pergunta ainda atormenta caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros: onde está o tesouro perdido de Barba Negra? Será que ele realmente existiu? Ou tudo não passa de um mito, alimentado pelo próprio pirata para espalhar o medo e garantir sua lenda? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir todos os detalhes dessa história, as pistas, as conspirações e os mistérios que cercam a fortuna mais procurada da história da pirataria. E se você gosta de histórias de mistérios reais, segredos enterrados e lendas que desafiam o tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente desenterra as histórias que o mundo tentou esconder. Agora, respira fundo e vem comigo nessa viagem ao século XVIII. Antes de falar sobre o tesouro, a gente precisa entender quem foi esse homem, ou melhor, esse monstro dos mares. Edward Teach, ou Edward Tat, o nome exato é incerto até hoje, mas o mundo o conheceu como Barba Negra. No início dos anos 1700, em plena era de ouro da pirataria, Barba Negra se tornou uma verdadeira lenda viva. Sua aparência era projetada para causar pânico, uma barba negra espessa que cobria todo o rosto, com pavios de pólvora trançados e acesos, soltando fumaça, como se ele fosse uma criatura saída diretamente do inferno. Relatos da época diziam que só o olhar dele era suficiente para fazer marinheiros desertarem, antes mesmo da batalha começar. Mas Barba Negra não era apenas um show de terror visual. Ele era um estrategista, um gênio da guerra naval e um acumulador compulsivo de riquezas. O problema é que ninguém sabia exatamente onde ele escondia tudo o que roubava. Enquanto outros piratas gastavam tudo em bordéis, rum e jogos, Barba Negra era diferente. Ele parecia estar guardando algo grande. Com o passar dos anos, os boatos começaram. Dizem que em cada navio que Barba Negra saqueava, parte do ouro ou das joias e das riquezas simplesmente desaparecia. Marinheiros sobreviventes contavam histórias de baús sendo levados para pequenas ilhas, de enterros secretos durante a madrugada, de homens que cavavam buracos e nunca mais eram vistos. O mito começou a crescer. Mas o que realmente alimentou a obsessão pelo tesouro de Barba Negra foi uma frase. Uma frase que, segundo relatos, ele teria dito poucos dias antes de morrer: somente eu e o diabo sabemos onde está enterrado, e agora, só o diabo sabe. Essa frase, simples, direta, virou combustível para a imaginação de gerações inteiras de caçadores de tesouros. Mas, até hoje, ninguém sabe ao certo o que era verdade e o que era encenação. A caçada final contra Barba Negra foi liderada por um homem determinado, o tenente Robert Maynard, da Marinha Real Britânica. Em novembro de 1718, após anos de perseguição, Maynard finalmente conseguiu encurralar Barba Negra próximo à ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte. A batalha foi brutal. Relatos dizem que Barba Negra foi atingido por mais de 20 ferimentos de faca e 5 tiros antes de finalmente cair. Mesmo gravemente ferido, ele continuava lutando, como se fosse impossível matá-lo. Quando finalmente tombou, sua cabeça foi decepada e pendurada no mastro do navio britânico como um troféu. O corpo, segundo testemunhas, foi jogado ao mar, mas, antes de afundar, nadou, deu 3 voltas ao redor do navio, como se a própria morte se recusasse a levá-lo. Mas a pergunta que ficou, e que permanece até hoje: o que aconteceu com o tesouro? Onde estavam as fortunas acumuladas em anos de saques? Desde a morte de Barba Negra, caçadores de tesouros do mundo inteiro começaram a buscar pistas. As principais teorias apontam para 4 lugares. Primeiro, as ilhas da Carolina do Norte. Barba Negra tinha várias bases secretas na região, cavernas escondidas, praias isoladas, locais perfeitos para enterrar baús de ouro sem deixar vestígios. Segundo, o fundo do mar, perto do local onde seu navio, o temido Queen Anne's Revenge, foi afundado. Expedições de mergulho já encontraram restos do navio, inclusive canhões, âncoras e objetos pessoais dos tripulantes. Mas, até agora, nenhum grande tesouro. Terceiro, as florestas costeiras da Virgínia e da Carolina do Sul. Há quem acredite que Barba Negra, sabendo que estava sendo caçado, tenha decidido esconder parte de sua fortuna em terra firme. Por fim, as Bahamas.
Vários relatos indicam que Barba Negra tinha esconderijos secretos em cavernas nas ilhas, usadas para estocar ouro, prata e pedras preciosas. O problema é que, até hoje, ninguém encontrou absolutamente nada. Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores e até caçadores de tesouros amadores investiram tempo, dinheiro e vidas inteiras na tentativa de encontrar o mítico tesouro. Em 1996, uma das descobertas mais importantes aconteceu. Uma equipe de arqueólogos marinhos localizou os destroços de um navio naufragado, perto da costa da Carolina do Norte. Após anos de pesquisa, tudo indicava que aquele era o Queen Anne's Revenge. Os objetos recuperados incluíam canhões, instrumentos de navegação e vários artefatos da época. Mas, mais uma vez, nada de ouro, nada de joias, nada de baús de tesouro. A cada expedição, a esperança renascia e morria logo depois. Alguns chegaram a dizer que o verdadeiro tesouro nunca existiu. Essa é a grande pergunta. O tesouro perdido de Barba Negra existiu mesmo? Ou tudo não passava de um golpe psicológico? Barba Negra era um mestre da guerra, mas também um mestre da manipulação. Ao espalhar o boato de que tinha um tesouro escondido, ele criou uma aura de poder que fazia com que até os mais valentes piratas hesitassem em enfrentá-lo. Além disso, essa história servia como distração. Enquanto todos procuravam pelo ouro, o verdadeiro legado de Barba Negra crescia. Sua lenda, seu nome, seu terror. Até hoje, estudiosos tentam encontrar provas concretas. E a verdade é que, talvez, o maior tesouro de Barba Negra não seja feito de ouro nem de prata, mas de algo muito mais valioso e eterno. Sua imortalidade na história. Mesmo depois de 3 séculos, a busca não terminou. Novas tecnologias de varredura de solo, sonar de alta precisão, drones subaquáticos, tudo está sendo usado na esperança de finalmente encontrar o tesouro perdido. Mas a cada ano que passa, a dúvida só aumenta. Será que estamos todos procurando no lugar errado? Ou será que o próprio Barba Negra conseguiu esconder tão bem que o ouro dele jamais será encontrado? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: enquanto houver um pedaço de mar, um punhado de areia e um sonhador com uma pá nas mãos, a lenda do tesouro perdido de Barba Negra vai continuar viva. E você? Acha que o tesouro de Barba Negra realmente existe? Ou tudo não passa de uma grande lenda para assustar os inimigos? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Se você curte histórias como essa, cheias de mistérios, reviravoltas e personagens lendários, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos, vamos continuar desenterrando segredos que o mundo tentou esquecer. Nos vemos no próximo mistério.